Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Pietro. Bem, sim, eu fiquei 4 meses parado. 4 meses. Bem, é porque eu tava sem ideias, mas tá sendo uma ideia aí, como eu disse aí, eu vou fazer uma ideia. Agora é assim, menino. E só 2% das pessoas que me vêem estão inscritas. Não dá a ver, mano. Tem que. Sabe esse botão aqui, ó? Inscreva-se vermelho. Tá ruim, tá muito ruim, tá muito lixo. Você tem que deixar assim cinza. Assim aqui, ó. Mas você não tá perfeito, não. Não tá perfeito. Você tem que deixar assim, ó. Decida aí. Clicando nas questões todas. Decida aí cinza. Mas se deixar assim, ela tá de você. Deixa matar. Tem que deixar assim, ó. Assim. Perfeitinho. Agora vamos pro vídeo lá. Falou! A Guerra dos 100 Anos foi uma guerra que foi travada principalmente pela Inglaterra e França, mas não foi só eles. Outros reinos e coroas participaram da guerra, como Portugal, Castela e Leão, Navarra, Boêmia, Genova e Escócia, além de vários ducados, principados, condados, reinos, coroas e papais que estão aparecendo na tela. E esses foram os motivos principais da guerra. A França tinha vários vassalos na Bélgica e estados de influência na Holanda. Entre os vassalos belgas, o que mais se destacavam era Flandres. Flandres, em tese, era vassalo e subordinado à França. Guarde esse fato. Porém, a burguesia de Flandres fazia negócios, e na prática, o comércio inteiro de Flandres respondia à Inglaterra, e obviamente a França ficou bravíssima. O motivo 2 é que a Inglaterra e França estavam em disputa sobre vassalos na França. Nesse caso a Inglaterra teve mais sorte, porém a França ainda quer pegar. O motivo 3 e o mais principal era a linhagem de coroas da França. Preste bem atenção. Em 1314, Felipe IV, depois de 29 anos no trono, ele morreu. Ele deixou 4 filhos. Desses 4, apenas 3 podiam governar por serem homens. Então no lugar entrou Luís X, porém ele só ficou 1 ano e 7 meses apenas no trono, morrendo em 1316, com suspeita de envenenamento. Então entrou Felipe V, dessa vez durando mais tempo no trono, 6 anos, morrendo em 1322. Então entrou Carlos IV, e adivinha? Morreu com 6 anos no trono também em 1328, ou seja, depois de Felipe IV ninguém sobreviveu mais que 6 anos no trono. Então a França parecia não ter mais reis, já que quase não tinha sobrado ninguém, mas sobrou 2. O primeiro é Eduardo III. Ele era filho da Isabel, que casou com Eduardo II, rei até então da Inglaterra. Isabel era o único filho de Filipe IV que não podia governar, fazendo ele neto materno de Filipe IV. Agora temos Filipe VI, que era filho de Carlos de Valois, que era filho de Filipe III. Filipe III também tinha Filipe IV como filho, fazendo assim Filipe VI como sobrinho paterno de Filipe IV. Entre 1328 a 1329 houve várias disputas pelo trono, porém em 1329, a Assembleia chama os dois para decidir quem é o rei, e a Assembleia decide que, já que Eduardo III era de linhagem materna e Filipe VI de linhagem paterna, Filipe VI quis devia assumir, já que tem como preferência a linhagem paterna e a materna é só caso não tiver nenhuma mais opções, e até teve revolta a favor de Filipe VI, já que o povo não queria um rei inglês no poder da França. Então Eduardo III desiste do trono. Se fosse um mundo bom, acabaria por aqui e não teria guerra, e foi isso que ocorreu. Espero que tenha gostado. Tchau. Zoeira, na verdade ainda não acaba por aqui infelizmente, vocês verão porque Filipe VI assume o trono, e o governo vassalial de Flandres reconhece Filipe VI como o rei da França. Isso irrita a Inglaterra, e eles ameaçam parar o negócio e quebrar Flandres, e o povo e a burguesia apoia a Inglaterra. Eduardo III ainda acha que o trono é legítimo a ele que Flandres, Aquitânia e Borgonha deviam ser definitivamente deles, mas a França se irrita e manda a Inglaterra parar com isso. O que a Inglaterra não faz é continuar a pensar nisso. Então em 1337, a França extremamente irritada que a Inglaterra não ouve ela e então ela cumpre a ameaça que deu e invade a Aquitânia, e a Inglaterra odeia isso e declara guerra à França, iniciando a Guerra dos 100 Anos.
Do lado da Inglaterra, tínhamos Borgonha e Hainaut, que odiavam a França, mesmo sendo vassalos da França. Também tínhamos Flanders. O governo que era vassalo da França apoiava a França, mas o povo e a burguesia em geral eram a favor da Inglaterra. Na Bretanha, duas casas apoiavam lados diferentes. A casa de Montfort e a casa de Blois, enquanto Montfort apoiava a Inglaterra, Blois apoiava a França. Já no lado da França, tínhamos os vassalos franceses belgas, circulados em vermelho na tela, que apoiavam a França. Os principais deles eram o Ducado de Bruxelas e o de Luxemburgo. Já fora da França, a França tinha Boêmia e Genova, que apoiavam a França. A primeira ação inglesa foi mandar tropas ao sul de Flanders, mas os franceses já previram que iam mandar navios pelo Canal da Mancha e enviaram para lá também. Assim ocorreu a Batalha de Sluis, no Canal da Mancha. Como os ingleses tinham navios bem superiores aos franceses, os ingleses foram vitoriosos e assumiram o comando do Canal da Mancha. Assim eles invadem o território francês, ganhando batalhas no noroeste da França, ganhando a Batalha de Crécy em Ponteau e a Batalha de Calais, assumindo o controle da região de Calais, e conseguiram um bom avanço no noroeste da França, conseguindo quase controlar totalmente lá. Porém, a guerra foi interrompida por causa da peste negra, onde gerou milhões de mortes, matando um terço da população europeia na época. Mas depois a guerra se retornou, a Inglaterra e a Aquitânia lutaram contra a França lá, com a Inglaterra e a Aquitânia ganhando e recuperando Poitiers e retirando o controle da França no nordeste da Aquitânia, e eles ainda invadem o suroeste da França. E durante a Batalha de Poitiers, eles capturam Filipe VI e o prendendo na Inglaterra, e o seu filho faz um tratado de paz, o Tratado de Bretigny em 1360. Nesse tratado, por parte francesa, ela teria que ceder quase todo o suroeste e a região de Calais à Inglaterra. Já por parte inglesa, Eduardo III teria que largar os planos de ir ao trono francês de vez, além que a França continuava com a maioria dos estados belgas como vassalos. De 1360 a 1364 ocorreu um tempo de calma e paz na Guerra dos 100 Anos. Mas em 1364, Filipe VI foi executado na prisão por soldados. Assim, quando João I, o filho de Filipe VI, ficou sabendo da morte, ele ficou abalado e bravo. Com isso ele declara a anulação do tratado imposto em 1360, e continua a Guerra dos 100 Anos. Assim se encerra o primeiro período da guerra com vitória relativa inglesa, e inicia o segundo, que vai de 1364 a 1380. Durante esse período, a França conseguiu algumas vitórias no suroeste da França, expulsando os ingleses de lá, e além disso invade novamente a Aquitânia, dessa vez indo bem, conquistando quase todo o leste do país. Enquanto isso, no noroeste, ocorreu um troca-troca de territórios, onde os franceses avançam em algumas partes e os ingleses em outra. Em 1377, Eduardo III morre, e em 1380 Carlos V morre. Assim finalizando o segundo período com vitória relativa inglesa e francesa, e iniciando o terceiro período, que durou de 1380 a 1422. No lugar de Eduardo III, Ricardo II entra no poder, e no lugar de Carlos V, Carlos VI entra no poder. Só que tinha um problema: Carlos VI era portador de problemas mentais. Seus irmãos estavam lutando para pegar o poder, e os ducados vassalos da França, que odiavam a França, odiaram ele e entraram na guerra oficialmente. E a Inglaterra viu tudo isso e disse: Interesting, all these conflicts and civil wars in France, besides the bad mentality of the French king. This is my time to attack. Então isso escalou a um grande conflito europeu nessa parte. Os ingleses derrotam os franceses em Harfleur, ganhando toda a Normândia. Já que o governo de Flanders era a favor da França, eles atacam Azincourt, com apoio de Hainaut, do povo e da burguesia de Flanders, tendo uma vitória e invadindo o sul de Flanders. E o pior ocorre ainda de 1415, onde a pior coisa que poderia ocorrer à França ocorreu. Ocorre a Batalha de Paris com vitória inglesa, e os ingleses capturam Paris. Assim os ingleses capturam todo o norte da França, toda a Bretanha e todos os estados da Bélgica.
E em 1420 os franceses se rendem. Assim os franceses tiveram que ceder todo o norte, a Bretanha e os estados belgas à Inglaterra. Além disso, teve que ceder uma parte do nordeste à Borgonha e algumas partes dos estados belgas à Hainaut. E o pior, Carlos VI teve que deserdar o direito ao trono do seu filho, e a filha de Carlos VI, Catarina, teve que se casar com Henrique V, assim dando o direito do filho do Henrique V de governar tanto a Inglaterra como a França, assim fazendo uma união de reinos igual ocorreu na Ibéria. Nesse meio tempo, entre 1373 a 1385 ocorreu uma série de eventos na Ibéria. Em 1373, a Inglaterra e Portugal fazem uma aliança, que a tornaria a aliança mais longa da história, mesmo nem sempre sendo respeitada, com vezes que o Reino Unido entrou em guerra e Portugal não ajudou, mas o tratado nunca foi anulado e eles nunca travaram uma guerra um contra o outro. Portugal fez essa aliança por causa que ele estava com receio que o Reino de Castela e Leão, que cobria boa parte da atual Espanha, atacariam eles, e Castela e Leão realmente atacou em 1383. E como os portugueses estavam despreparados em geral e os castelhanos e leoneses tinham apoio da França e Aragão, território que é hoje as províncias autônomas da Catalunha e Aragão, então eles avançaram no norte e no ano seguinte capturam a importante cidade de Porto. E em 1385, eles chegam nas proximidades de Aljubarrota, alguns quilômetros de Lisboa. Se os portugueses perdessem Aljubarrota, poderiam perder Lisboa e por fim terminar com o território anexado. Por isso era importante Portugal manter Aljubarrota e as redondezas. Em Aljubarrota eles conseguiram reunir seus soldados e os ingleses mandaram 100 arqueiros com os melhores arcos do mundo. Porém eles só tinham 6.500 soldados, enquanto os seus inimigos tinham 31.000, que era quase umas 5 vezes maior. Eles tinham castelhanos, leoneses, franceses e araganianos. Portugal tinha que torcer para um milagre, e isso, surpreendentemente eles ganham a Batalha de Aljubarrota, e isso foi um choque aos castelhanos leoneses. Tanto que Portugal iniciou um contra-ataque para expulsar os invasores, tendo sucesso, recuperando Porto. No mesmo ano e um ano depois da Batalha de Aljubarrota, em 1386, eles expulsam os castelhanos leoneses de vez. E em 1386 os castelhanos leoneses assinaram um tratado de paz. Em 1422, Henrique V e Carlos VI acabam morrendo no mesmo ano. Assim o seu filho, Henrique VI, seria rei tanto da Inglaterra, tanto da França. Se não fosse por um detalhe, na época Henrique VI era apenas uma criancinha. Por isso, na época, a Inglaterra e França foram controladas por regências diferentes. Mas no fim, como no papel o rei inglês era também rei francês, a França do Sul viraria um estado satélite da Inglaterra, igual ocorreu com os estados da atual Espanha que existiam mas foram anexados por Castela e Leão desse jeito. E também igual a Inglaterra faria com a Escócia e Irlanda. Já a França do Norte era anexada à Inglaterra. Mas ainda em 1422, Carlos VII observou isso tudo e odiou a Inglaterra controlando a França. Então Carlos VII daria um golpe de estado na parte sul da França e toma o controle de lá. E pretendia pegar de volta o norte também. A Inglaterra achava que seria fácil invadir a França, já que poderiam lutar em 3 frontes, pelo norte da França, pela Bretanha e por Borgonha, e anexar a França por inteiro. Se não fosse por uma pessoa, ela se chamava Joana d'Arc, a camponesa de ouro, ela era o terror dos ingleses. Com ela, a França cerca a importante cidade de Orleans, com sucesso e o capturando, invade a Borgonha, Bretanha e Aquitânia que estavam sob controle dos ingleses. E em 1429, a França faz outro cerco, só que em Paris, para tentar recuperar sua capital, mas falham. Durante o cerco de Paris, Joana d'Arc foi capturada e presa, e em 1431, em Rouen, a Joana é queimada pelo motivo de ser uma feiticeira.
Mesmo sem ela, a França continua ganhando as batalhas, capturando Reims em 1430 e finalmente Paris em 1448, e em 1450, os franceses já capturaram toda a Borgonha e Bretanha, boa parte da Aquitânia e recuperando quase todo o norte da França, exceto a Normândia e Calais. Em 1450 eles ganham a Batalha de Formigny, assim a França recupera toda a Normândia, faltando só Calais que os ingleses manteram até 1458. De 1452 a 1455, a França focou em capturar o resto dos territórios da Aquitânia. Assim, em 1455, eles capturam Bordeaux, assim assumindo o controle de toda a Aquitânia. De 1455 a 1458, a França focou em invadir os estados belgas, que estavam sob controle da Inglaterra, capturando o último território inglês na Bélgica em 1457, e também eles tentam invadir o único território inglês na França, Calais. Os ingleses resistiram um pouco, mas em 1458, a França captura Calais, assim ganhando toda a França de volta a eles, e a Inglaterra foi obrigada a fazer um tratado de paz, já que na Inglaterra estava começando a Guerra das Rosas, uma guerra civil na Inglaterra, assim acabando o quarto período e a Guerra dos 100 Anos, com vitória definitiva da França, com a França no geral vencendo a guerra. A Inglaterra, além de largar qualquer reivindicação ao trono francês, teria que largar mão dos ducados e condados franceses e belgas, que tinha controle ou influência. Esses ducados e condados franceses e belgas que se aliaram à Inglaterra foram punidos virando vassalo da França e perdendo alguns territórios à França, exceto a Alsácia e Lorena, que por enquanto pertencem ao Sacro Império Romano Germânico. A França nessa época controlava toda a França, Bélgica e além de ter estados de influência na Holanda. Antes da Guerra Napoleônica, essa foi o maior território que a França já teve. Atualmente é o terceiro maior território da história da França, mas a França ficou destruído após essa guerra, além da Inglaterra, que já estava podre, e pioraria mais com a Guerra Civil das Rosas. Essa guerra teve a maior duração da história, um bom bocado à frente das outras, e olha, você não vai acreditar no que vai acontecer. Se inscreve! Se inscreve! Se inscreve! Deixa o like! Se inscreve! Deixa o like!